Mona Lisa, a pintura mais famosa do mundo. Seu sorriso misterioso e sua verdadeira identidade são fonte de investigação e fascínio. Sedutora e enigmática são algumas das centenas de palavras que podem ser usadas para descrever essa obra-prima. Nesse vídeo você vai conhecer tudo sobre a icônica Mona Lisa. Bem-vindos ao Biografias, eu sou a Monique e hoje eu quero te apresentar a fascinante história da obra mais notável de todos os tempos. Se você se interessa em conteúdos biográficos, se inscreva no canal para receber os novos vídeos. Mona Lisa, pintura a óleo em um painel de madeira de álamo, por Leonardo da Vinci. Iniciada em 1503 e finalizada em 1517, a pintura de mais de 500 anos apresenta uma mulher em um retrato de meio corpo, que tem como pano de fundo uma paisagem distante. As dimensões da pintura são de 53 por 77 centímetros. A posição da mulher de frente foi uma inovação para a época, quando as pinturas da arte italiana tradicionalmente eram a pose de perfil. O rosto suavemente escultural mostra o manuseio hábil de Leonardo do esfumato, uma técnica que não deixou marcas visíveis de pincel, revelando sua compreensão da musculatura e do crânio sob a pele. Seu sorriso, que é famoso por sua natureza intrigante, desaparece quando olhamos para ele por causa da maneira como o olho humano processa informações visuais. Ele usa dois tipos diferentes de visão, a central e a periférica, e pode ser explicado pelo fato de estar quase inteiramente em baixas frequências espaciais, e por isso é melhor visto pela visão periférica. Um software moderno de reconhecimento facial descobriu que Mona Lisa está 83% feliz, 9% enojada, 6% temerosa e 2% irritada. O véu delicadamente pintado, os cabelos finamente forjados e a cuidadosa renderização de tecido dobrado demonstram as observações estudadas de Leonardo e a paciência inesgotável. As sobrancelhas e cílios de Mona Lisa estão faltando, mas a razão pela qual tem sido debatida ao longo dos anos é que foram acidentalmente removidos durante uma restauração. Outros acreditam que estão desaparecidos por causa da obsessão de Leonardo da Vinci com a perfeição, o que resultou em ele nunca completar a pintura. Um estudo indicou que Leonardo da Vinci pode ter sofrido um derrame por volta de 1517, o que o impossibilitou de finalizar a obra. Outra teoria sobre a falta de sobrancelhas vem de historiadores, que dizem que era popular na época as mulheres arrancarem completamente suas sobrancelhas e cílios. A harmonia global alcançada na pintura estabeleceu o padrão para todos os retratos futuros. Tem havido muita especulação sobre a identidade da mulher do retrato. Estudiosos e historiadores têm postulado inúmeras interpretações, incluindo que a modelo pode ter sido a mãe de Leonardo, Caterina. Freud disse que o sorriso emergiu de uma memória talvez inconsciente do sorriso de Caterina. Outra sugestão foi que a pintura era de fato o autorretrato de Leonardo, dada a semelhança entre as características faciais da obra e do artista. Alguns estudiosos sugeriram que disfarçar-se como mulher era o enigma do artista. Entretanto, a teoria amplamente aceita com uma evidência concreta é de que o retrato é de Lisa del Giocondo, nascida Lisa Gherardini, esposa do comerciante florentino Francesco di Bartolomeu. Daí o título alternativo à obra, La Gioconda. Essa identidade foi sugerida pela primeira vez em 1550 pelo biógrafo Giorgio Vasari. Em maio de 2005, especialistas em manuscritos da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, descobriram uma nota datada de outubro de 1503
que menciona claramente que Leonardo estava na época trabalhando em uma pintura de Lisa del Giocondo. Isso aparentemente resolveu o mistério, mas então, por que a pintura se chama Mona Lisa? Em italiano, Mona deriva de Madonna, que é uma forma educada semelhante a senhora. Seria algo como Senhora Lisa. Leonardo da Vinci começou a pintar Mona Lisa por volta de 1503 e morreu em 1519. Ele provavelmente trabalhou nela ao longo de vários anos, adicionando múltiplas camadas de esmaltes de óleo fino em diferentes momentos. Imagens infravermelhas revelaram desenhos de carvão embaixo de camadas de verniz e de tinta. Até o mestre da Renascença fazia esboços e mudava de ideia durante o processo de criação. Pequenas rachaduras na tinta craquelada aparecem em toda a peça, mas são mais finas nas mãos, sugerindo que as mãos foram pintadas por último. O rei francês Francisco I, em cuja corte Leonardo passou os últimos anos de sua vida, adquiriu a obra após a morte do artista. Durante séculos, o retrato foi isolado nos palácios franceses, até que reivindicaram a coleção real como propriedade do povo durante a Revolução Francesa. Após um período pendurado no quarto de Napoleão, a Mona Lisa foi instalada no Museu do Louvre, em exibição permanente desde 1797. A Mona Lisa é considerada inestimável, razão pela qual não pode ser segurada. Ela tem sua própria sala climatizada com vidro à prova de balas. Estima-se que o quarto tenha custado mais de 7 milhões de dólares para ser construído. Antes da segurança reforçada, em 1911 a pintura foi roubada, causando frenesi imediato na mídia. Na época, a segurança do Louvre era uma piada. Havia apenas 150 guardas para proteger mais de 250 mil obras de arte. As pessoas se reuniram no Louvre para ver o espaço vazio. O poeta Guillaume Apollinaire e o artista Pablo Picasso foram presos como suspeitos do furto. 2 anos depois, um negociante de arte em Florença alertou as autoridades locais que um homem havia tentado vender-lhe a pintura. A polícia encontrou o retrato escondido em um fundo falso na casa de Vincenzo Perugia, um imigrante italiano patriota que acreditava que a pintura deveria estar na Itália. Ele trabalhava no Louvre e se escondeu em um armário durante a noite. Tirou o retrato da parede na manhã de 21 de agosto de 1911 e fugiu sem levantar suspeitas. Vincenzo foi preso em 1913, enquanto a Mona Lisa fez um tour pela Itália antes de fazer seu retorno triunfal à França. Após ela ter sido devolvida, um marquês disse que pagou a Vincenzo e 2 cúmplices muito dinheiro para roubar o quadro. A motivação dele? Se a verdadeira Mona Lisa fosse roubada, ele poderia vender cópias no mercado negro para colecionadores ricos que acreditariam estar comprando a verdadeira. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Mona Lisa foi movida 6 vezes para que pudesse ser mantida fora das mãos dos nazistas. Ela foi evacuada para vários locais no interior da França, retornando ao museu em 1945, após a paz ter sido declarada. Essa imagem mostra ela sendo finalmente desembrulhada após a guerra. Mais tarde, a obra viajou para os Estados Unidos em 1962, onde ficou por 3 meses e atraiu cerca de 1.700.000 pessoas durante sua estadia no Museu Metropolitano de Nova York e na Galeria Nacional de Arte em Washington. Também viajou para Tóquio e Moscou em 1974. Estudiosos notaram que a Mona Lisa está em boas condições para sua idade. O painel de álamo mostra algumas evidências de deformação de restaurações iniciais. Para evitar o alargamento de uma pequena rachadura no centro da borda superior da pintura,
restauradores colaram outra tela. Em dezembro de 1956, um turista boliviano chamado Hugo Ungaza jogou uma pedra na Mona Lisa no Louvre, quebrando o vidro que a protegia. A pintura foi ligeiramente danificada com um pedaço de vidro perto do cotovelo esquerdo. Após seu forte esquema de segurança, ela escapou de outros atos de vandalismo. Em 1974, durante a visita a Tóquio, e em 2009, quando um frequentador do museu jogou uma caneca de cerâmica nela. A reputação da Mona Lisa influenciou outros artistas. Um desses pintores foi o jovem Rafael Sanzio, que adotou o formato de Mona Lisa para Retrato de Madalena Doni em 1506. Pelo menos uma dúzia de réplicas excelentes da Mona Lisa existem, muitas delas feitas pelos alunos de Leonardo. Pensava-se que uma dessas cópias no Museu Prado, em Madrid, foi pintada anos após o original. No entanto, durante a restauração da pintura em 2010, com o uso de reflexologia infravermelha, descobriram que o artista, provavelmente um dos assistentes de Da Vinci, pintou a cópia enquanto Leonardo trabalhava na Mona Lisa em seu estúdio. Assim, a versão Prado tornou-se a única cópia concluída conhecida por Leonardo. Outras cópias da Mona Lisa incluem a chamada Mona Lisa de Isleworth, que alguns estudiosos afirmam ser a primeira versão do esboço de Leonardo. Numerosas interpretações semi-nude, muitas vezes referidas como Mona Vanna, também existem e provavelmente foram completadas pelos alunos de Leonardo. Em 1919, ela recebeu um bigode e cavanhaque em uma reprodução de Marcel Duchamp. Andy Warhol também fez sua versão com 30 Are Better Than One, em 1963. Mona Lisa também influenciou obras musicais. Sua personalidade foi homenageada em uma ópera em 1915 por Max von Schilling. Também foi a inspiração para a canção clássica Mona Lisa, do letrista americano Ray Evans e do compositor J. Harold. Também houve influências no cinema com os filmes Mona Lisa, de 1986, Mona Lisa Overdrive, de 1988, Mona Lisa Sorriu pra Mim, de 1999. O romance Val Fierno, de 2004, do escritor argentino Martín Caparrós, traz o homem que planejou o roubo da Mona Lisa no Louvre em 1911. O romance do escritor Dan Brown, O Código da Vinci, trouxe um interesse renovado pela célere pintura. As pessoas se reuniram no Museu do Louvre para descobrir sobre os códigos ocultos descritos no romance. Tanto a arte fina como a popular continuam a se referir ao retrato de Leonardo. Toalhas de banho, tapeçarias, guarda-chuvas e muitos outros itens domésticos carregam sua imagem. 5 séculos após sua criação, a Mona Lisa continua encantando pessoas ao redor do mundo. Mais de 10 milhões de pessoas visitam o Louvre todos os anos. Cerca de 80% de todos esses visitantes só estão interessados em ver a Mona Lisa. E se você planeja conhecer a Mona Lisa, terá mesmo que ir ao Louvre, porque na lei da França é ilegal vendê-la. Ela permanecerá em exibição pública no Museu do Louvre para sempre, ou até que essa lei seja alterada, o que é muito improvável. Se você quiser acrescentar alguma informação a esse vídeo, deixa aqui nos comentários. E se você já conheceu a Mona Lisa, não passe por esse vídeo sem nos contar essa experiência. Eu agradeço a sua companhia e te vejo na próxima biografia.